Dar início, então, a nossa atividade da noite de hoje, a nossa palestra pública. Hoje a nossa convidada é Carla Maria, falar um pouquinho sobre o perdão. E aí, assim, para quem está chegando, né, a gente sempre inicia esse momento com uma mensagem para a gente já ir se ambientando. Em seguida a gente faz a nossa prece e aí então passo a palavra para a convidada de hoje. E hoje nós trouxemos então essa mensagem intitulada Tempo de Confiança. Tempo de confiança. Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus, em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente a oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos à nossa prece. Juntos, então, em pensamento, queremos, Senhor, nos dirigindo a Ti, mais uma vez, mais esse dia, mais esse momento, dizermos, Senhor, da satisfação, da alegria, de como nos sentimos bem por termos um ambiente, uma casa, que nos faz pensar, que nos faz refletir, Senhor, as grandes questões de nossa vida. E se hoje temos como tema, como item de reflexão, algo tão importante no nosso dia a dia quanto o perdão, que possamos ter os nossos corações, as nossas mentes abertas para a reflexão, para pensarmos naquelas situações onde nos sentimos ofendidos, onde nos sentimos magoados, que possamos reavaliar, olhar com o teu olhar, assim também como gostaríamos, Senhor, que o outro tivesse esse mesmo olhar de misericórdia, de perdão para conosco. Que tu possas envolver a todos nós, em especial a Carla Maria, que ela traga o material que preparou para o nosso estudo de hoje, e juntos lembrarmos de Ti e dos Teus ensinos. Agradecemos
pedindo o teu amparo e a tua proteção, hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa tarde, boa noite, né, a todos. Eu fico sentada porque eu não tenho equilíbrio, tá? Porque eu sou cega. Eu não tenho equilíbrio, então eu fico sentadinha, mas dá para todo mundo me entender e ver, não dá? Então vamos embora. Nossa primeira imagem tem Jesus abraçando alguém que não está identificado aí. E nós não identificamos a pessoa a quem ele está abraçando de propósito. Porque, na verdade, não importa quem ele está abraçando. O que importa é que, neste momento, ele está oferecendo um perdão de todo o coração. Olha para ele, olha para essa imagem. Dá para notar que esse perdão é dado inteiro, de coração, não dá? Mas eu vou dizer para vocês a quem ele abraça. Ele abraça o soldado que enfiou a lança em suas costelas na época da crucificação. O soldado espiritualmente fica numa situação difícil e ele vai lá ajudá-lo. Olha este coração. É esse o nosso modelo, Jesus. No próximo slide, nós vamos começar a entender o assunto do qual falamos. Nós vamos falar sobre perdão. Não do jeito que a gente está acostumado a ouvir. Nós vamos começar a entender perdão dentro de uma construção de perdão. De onde vem perdão? Perdão é uma atitude que vem de muito antes do Evangelho de Jesus. Então, perdoar está na vida da humanidade muito antes de religião tornar-se ato dos homens. Perdoar é uma necessidade do ser humano. E veja bem, perdoar vem do latim perdoare. É o verbo perdoare. Só que per quer dizer inteiro, todinho, per, tudo, tudo, tudo. Per e donare quer dizer dar, doar. Então veja, em Roma, quando se fazia um contrato donare, estava se fazendo um contrato de doação. Donare, doação. Se fosse um ato de perdão, aí era o quê? Perdonare. Viu como muda o sentido? Até hoje é assim. Tá? Perdoar é muito mais do que doar, concordam? Até hoje é assim. Então, perdoar para nós vem dessa construção de doar por inteiro. No próximo slide, vem nos trazer umas observações. A pergunta inicial é: quantas vezes Deus nos... O que está escrito aí? Ah, porque aqui ficou em cima uma coisa da outra. Quantas vezes Deus nos perdoa? 7, 70 vezes 7 ou mais? Quantas vezes Deus nos perdoa? Vamos esquecer o que está escrito ali. Para e pensa um minuto. Desde que você era criança, quantas vezes você acha que Deus teve que olhar para você e perdoar você por alguma coisa que você mesmo achou que estava errado? Foi só 7 vezes? Foi só 70 vezes? 70 vezes 7 vezes? Muito mais, muito mais. Então veja, perdão é uma decisão, não é uma emoção que aparece. Perdoar, perdão, não é uma coisa que você diga assim: ah, Senhor, eu quero perdoar fulano, me ajuda a perdoar fulano, eu quero perdoar fulano. Aí vai nascer em você o perdão. Não é assim, perdão. Perdão é uma decisão.
É você que tem que mexer os botõezinhos que estão dentro de você para que você se programe para perdoar. Porque você que tem que ir desconectando os fiozinhos da mágoa da traição, da mágoa do ciúme, da mágoa da incompreensão, da violência. Eu não estou aqui colocando em questão se o que fizeram contra nós está certo ou está errado. Não estou falando isso. Só estou dizendo que nós estamos magoados com determinada pessoa. E nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos ficar odiando, vamos ficar magoados. Cada vez que a gente olhar, a gente vai sofrer tudo de novo. Como é que nós vamos ficar? Ou nós vamos tomar a decisão de perdoar. Baseado na situação de que nós vamos perdoar, do lado vem escrito: perdão é mandamento de Jesus e reflexo do amor de Deus por nós. Então vamos juntar duas coisas. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes Jesus já nos perdoou? Por que eles nos perdoam? Será que a gente ofende mesmo Deus? Claro que não. Imagina se Deus já ficou ofendido com a gente. Ele é muito superior a tudo isso. O que está sendo mostrado aqui, na imagem inicial também, é que o Cristo, é que Deus, nosso Pai, olha para nós com outros olhos. Apesar de nós termos errado, Ele olha para nós compreendendo a nossa fragilidade. Por que nós fomos impulsivos? Por que nós fomos agressivos? Por que nós mentimos? Por que nós traímos? Por que fomos violentos? Ele olha para nós entendendo por que nós fazemos isso e sabendo que isso que fazemos trará dor para nós, porque ninguém é feliz fazendo mal aos outros. Perdão não é aprovação. O fato de nós perdoarmos alguém que nos tenha feito mal não significa que nós estamos dizendo que nós concordamos com a pessoa, não. O fato, por exemplo, de uma mãe perdoar alguém que matou seu filho, não significa que ela está concordando que tinha que matar o filho. Significa que ela está perdoando aquele que cometeu esse ato, porque aquele que cometeu esse ato vai penar muito. E ela não quer alimentar no coração, toda vez que lembrar do filho, lembrar da mágoa. Ela quer lembrar do filho e do amor que tinha pelo filho. Muito melhor. É uma decisão que a gente vai tomando. Perdão é ilimitado. Ora, se Dona Are é perdoar e é do perdoar todo, não tem como perdoar de pedacinho. Esse negócio de que perdoou... Não, eu perdoei, mas se não sei o que, vai ser assim, assim, assado. Então, perdoou. Perdoar não tem perdão de pouquinho. Você tem que perdoar de forma que, quando você olha a pessoa ou lembre da situação, dentro de você não haja um turbilhão de coisas ruins explodindo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Então, também precisamos do auto-perdão. Quando nós perdoamos outra pessoa, nós nos permitimos nos perdoar de erros que nós cometemos. Porque, às vezes, a gente comete erros que a pessoa que nós ofendemos nos perdoa, mas nós não nos perdoamos por ter feito aquilo. Conheci uma vez uma pessoa no centro que veio até nós com uma profunda depressão porque tinha traído seu noivo. O noivo havia descoberto e havia terminado o noivado. Só que o noivo
também entrou numa situação de doença psicológica. O noivo foi se tratar e ela, depois de um certo tempo, encontrou com ele e ele falou com ela muito bem. Tranquilo. Depois que ele falou com ela muito bem, ela se sentiu péssima. E foi aí que foi procurar o centro espírita para receber auxílio. E aí ela foi descobrir o quê? Que ele a perdoou, mas ela não se perdoou por ter feito mal a ele, porque ele não merecia aquilo que ela fez. E quando ela viu que ele estava bem, ela botou na cabeça que eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim, eu não mereço nada da vida, eu sou ruim. Ele está bem porque ele é bom, eu sou ruim. Foi assim que a emoção dela, o psiquismo dela interpretou. Então, foi preciso fazer um trabalho de auto-perdão. Perdoe-se. Como é que você pensava naquela época? Aí vai destrinchando devagarinho até mudar. Você ainda é assim? Não sou mais assim. Então, aí começa aquele trabalho todo. Deu para entender essa questão? Agora vamos para o próximo slide. Ele diz assim, próximo, trazemos aí sim o Evangelho de Mateus, que traz isso que nós dissemos de outra forma. Então, Pedro aproximou-se dele, de Jesus, e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão ou irmã que pecaram contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Então, veja bem, quando Jesus traz isso para nós, ele nos traz um exercício de trabalhar perdão. Então, tem perdão que é difícil demais de dar. Mas, gente, quando você dá, é incomparável o sentimento com qualquer outro. Uma vez nós fizemos aqui um Natal, onde veio um trabalhador espiritual e disse que estava muito feliz em ver que nós estávamos preparando o aniversário do maior aniversariante do mês, Jesus, né? Que Natal é aniversário de Jesus. Aí ele disse que se tivesse um presente que a gente quisesse dar para ele, não só a festa, mas que a gente desse também um presente que ele ia adorar, presente que ele mais ia gostar. É se cada um de nós desse um perdão. Quiçá, disse ele, quiçá 2. Aí eu fiquei pensando naquilo, não só eu, né? Ficamos pensando naquilo, rapaz, um perdão, quiçá 2. Agora eu tenho que parar e pensar o que me fez tanta raiva que eu preciso dar perdão, né? Vamos lá, pensa. Eu fui andando para o passado. E quanto mais a gente vai para o passado, mais a gente chega aos tempos em que a gente não vivia Jesus. Então a gente ficava mais zangado. Até que encontrei uma pessoa que eu me lembrei que nunca mais tinha encontrado e nunca tinha pensado em perdoar, nunca tinha perdoado, nunca tinha feito esse exercício. Aí falei, tá, vou perdoar essa pessoa. Tomei a decisão de perdoar. E eu, preste atenção, quebrei a cara. Eu que achei que ia ser, moleza. Não foi, não. Foi moleza, não. Deu um trabalho esse perdão. Porque só serve se for inteirinho, se for todinho, e se for um perdão aonde eu limpo a minha alma de qualquer pensamento ruim deste momento que eu estou perdoando.
inclusive onde eu me perdoo pelas falhas. Porque em toda situação vexamosa, todo mundo tem um pouco de culpa. Ninguém erra sozinho. A gente erra um pouquinho também, nem que seja só um pouquinho. Inclusive o auto-perdão. E quando eu consegui quase um mês depois. Deu trabalho perdoar. E aí eu disse, eu quero ver se eu perdoei mesmo. O que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para todas as pessoas que eu conhecia e encontrei o telefone desta pessoa. Peguei o telefone e liguei para a pessoa. Estou ligando para te desejar um Feliz Natal, que Jesus visite teu lar, teu coração, mas falei de coração, tudinho. A pessoa ficou muito feliz, mas não ficou tão feliz quanto eu. Porque quando eu desliguei, eu falei, Carla, você é forte, hein, minha filha? Entenderam o sentido de que é perdão? É preciso ser forte, corajoso para fazer perdão. No próximo slide, nós vamos nos deparar com a interação entre a mente e o corpo. Não é novidade que todos os médicos, os psicólogos estão falando que a mente adoece o corpo. E a Joana de Ângeles, que é uma autora espírita, uma psicóloga espírita, já fala há muito tempo, muda, você é o que você pensa, mude o seu pensamento que você muda a sua vida. E é exatamente isso que o perdão faz. Então, baseado nesse conteúdo de que a nossa mente interfere com o nosso corpo, vamos para o próximo slide falar da interação entre mente e corpo. E diz assim, essa interação diz que a saúde física, deixa eu aumentar aqui a letra, a saúde física reflete o equilíbrio psíquico. Resumindo, não é o corpo que adoece primeiro, é a mente. A saúde física reflete o equilíbrio psíquico. A gente começa a adoecer pelo pensamento. Então, veja bem, eu estou falando de perdão. Se é a mente que adoece o corpo, quanto mais eu tiver pensamentos ruins, meu corpo vai ficar melhor ou pior? Pior. Então, nós recebemos no centro espírita muitas pessoas com uma profunda tristeza, fruto de decepções que tiveram, que nós precisamos restaurar a confiança da pessoa. Ela tem que ter o auto-perdão para ela melhorar. Porque você pode dar paz, ela melhora naquele dia, 2 dias depois está pior de novo. E pode fazer o tratamento que fizer, 1 mês depois ela volta a sentir os sintomas novamente. E por aí vai. Depois diz assim, Joana de Ângeles é essa autora que eu estou falando. As reações físicas orgânicas estão intimamente ligadas ao estado mental e emocional do indivíduo. Razão pela qual nós estamos aqui falando de perdão. Porque as mágoas são a maior causa de indigestão de energias que nós temos no nosso corpo. Aí ela vem e diz assim, pensamentos carregados de pessimismo, vibrações inferiores e toxicidade mental, quer dizer, coisas ruins que se pensa, como mágoas e ressentimentos, afetam diretamente os tecidos celulares e a somatização dos conflitos. Então, vejam, uma pessoa que carrega toda essa agonia aqui que ela falou, vai somando em si tanta energia ruim, que essa energia passa para as células e as nossas células adoecem. Então, a mágoa,
ela pode causar doenças como indigestão, diarreia, dor de estômago, doença do fígado. Tem uma outra aqui, qual é que ela botou aqui? Ressentimento. Ressentimento é típico do perdão, da necessidade de perdão. O ressentimento pode causar cânceres, principalmente nas glândulas, que é onde estão a produção dos hormônios. Isso tudo vem testado. As pessoas vão fazer o tratamento para o câncer e não ficam só com o oncologista, não. Elas vão também ao psicólogo. É ou não é? Não é só mais tratamento com o médico da doença, elas também vão ao psicólogo. E aí nós trazemos aqui no final uma observação importante. Ressentimento, por exemplo, é descrito como um tóxico que mata quem o carrega, podendo provocar distúrbios nos sistemas nervosos, dos sistemas nervoso e cardíaco, como arritmia e oscilações de pressão. Quer dizer, eu acabei de falar que o ressentimento dá câncer, né? Ainda tem mais isso aqui tudo que ele causa. Por que o perdão é importante? Me diz uma coisa, quando você olha e você lembra de uma situação triste, você sente ou não sente tudo de novo? Sente ou não sente? Tudo de novo. Ou seja, você bombardeia de novo o seu organismo com aquelas toxinas. Porém, se eu der o exemplo do perdão, essas toxinas, por mais que eu me sinta triste, essas toxinas não serão capazes de cumprir a destruição que elas vão cumprir. Por quê? Porque a minha própria mente, baseada na necessidade de perdoar, de apagar aquilo da vida, deixa para lá, a pessoa também teve suas dificuldades, uma pessoa para fazer isso com outra é uma pessoa doente, que Deus te proteja, e vai mudando a sintonia, vai mudando o pensamento. Você mesmo está fazendo em você a autocura. Porque em vez de você encher o seu corpo de toxina, você está enchendo de energia boa. Isso é a cara do século que nós estamos vivendo, hein? No próximo slide, nós temos aqui a ação do pensamento nas células. Bom, aí começa dizendo assim, o que já foi dito, né? Quem é que está aí que pode ler? O João está aí? Não, João não, Heitorzinho? Meu filho, lê para mim, por favor. O que elas causam? Então, agridem a nossa harmonia orgânica. Esse tipo de situação de onda mental aqui faz mal, agridem. Aí vem a pergunta, e o perdão? O que ele faz? Clica aí, Regilson, para a gente saber. Clicou? Clicou. Ondas mentais de ideais superiores e positivos. Isso é ou não é perdão? Perdão é ou não é uma ideia superior, um pensamento positivo? Uma ideia positiva. Não é uma ideia negativa, uma ideia positiva.
O que ela causa? Lê aí, Heitorzinho. Vitalizando as células. É aqui a explicação do que eu acabei de dizer. O perdão atuando como o remédio em nós mesmos. No próximo slide, tem uma foto bonita. Vem o dizer de Marcos. Há uma história no Evangelho que eu vou contar de outro jeito aqui. Alguém, o dono da obra, chegou para o empregado dele e perguntou quando esse empregado ia pagar a dívida. O empregado disse que não podia pagar a dívida porque não tinha dinheiro. E o patrão perdoou-lhe a dívida. Aí ele saiu morto de feliz, né? Perdoa a dívida. No meio do caminho, ele encontrou alguém que devia um percentual muito menor para ele, que teve a sua dívida perdoada. Só que ele não perdoou o outro. Ele não perdoou o outro. Passado algum tempo, ele respondeu a própria vida, porque foi obrigado a pagar, foi preso e obrigado a pagar a dívida maior que não conseguiu pagar. Bom, essa é a história que Jesus contou no Evangelho, contou de outros jeitos. É que eu não quero ir lá no capítulo, no versículo, senão vai suscitar outra situação, que não é interessante para nós agora. Então, veja. Quando fala que se eu perdoar, Deus perdoará. Se eu perdoar quem me ofendeu, Deus perdoará as minhas ofensas, não significa que Deus vai me tratar a ferro e fogo o tempo todo. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é amor. Deus não nos trata com raiva, nem nos castiga. O que vai acontecer é exatamente que, como eu não perdoo, tudo eu julgo assim. Não. Dever eu tenho que pagar, não perdoa a dívida não. E quando eu estiver devendo? Também não sou digno de perdão. Então, em vez de eu ter uma dívida aliviada, porque a providência divina me ajuda, a providência divina não faz nada. Está ali, Deus está ali, tentando me ajudar, tentando fazer com que eu viva, mas Ele não interfere para que a minha dívida seja perdoada, porque eu não perdoo dívida de ninguém. É isso que Ele está dizendo. É a lei de ação e reação. Aquilo que eu faço é aquilo que eu colho. Se eu não perdoo, eu não me sinto perdoado. Porque, na minha concepção, a lei é assim: dever eu tenho que pagar, não importa o quê. Então, como é que eu vou me perdoar quando eu erro? Se a minha lei é essa? Eu posso até dizer que não estou dando bola, é mentira. A mente registrou. A nossa mente registra tudo. Então, quando ele fala, perdoa, para que Deus te perdoe, é para mostrar para nós que aquilo que nós fazemos de bom para o outro, nós recebemos de bom. Se os outros não nos derem, Deus nos dará. Se você perdoa alguém que não se faz merecedor desse perdão, deixe para lá, perdoe e limpe o seu coração daquela mágoa. Deixa que Deus resolve a vida dele. No nosso próximo slide, nós temos aqui o perdão no entendimento de Emmanuel. Como é que até agora eu vi a análise de Joana de Ângeles sobre o perdão. Agora vamos ver como Emmanuel vê o perdão. Esses dois são dois autores espirituais que eu confio plenamente, por isso que eu trouxe os dois. Agora eu vou abusar dos meus amigos. Elite está aí? Zedit, começa a ler, por favor, todos esses três aí. Perdão do entendimento de irmão, profundamente ligada à cura interior e à libertação pessoal. Para
Só um minutinho. Ou seja, quando baseado nesse raciocínio que eu venho fazendo, quando eu perdoo alguém, a pessoa pode até se sentir muito bem com isso, tomara que se sinta. Mas, na verdade, quem é que teve o maior lucro? Fui eu. Porque imagine você, se eu sou maltratada, e aí, além de ser maltratada, passo o resto da vida reclamando e me entristecendo, porque naquele dia, não sei quando, há quanto tempo atrás, fui maltratada. Eu sofro 2 vezes. Aquele momento e o resto da vida. Legal, né? Agora, se me fazem mal, eu sofro, mas eu perdoo aquele momento, porque quando eu perdoo inteiro. Eu perdoo a pessoa que fez, porque eu enxergo que esta pessoa, ao fazer isso comigo, não foi fraterna. Então ela vai pagar os efeitos do que ela fez comigo. A dor que ela me causou naquele momento, ela vai ter que compensar. Se não for comigo, vai ser com outra pessoa. Mas a providência divina encontrará um meio de fazê-la compensar a dor que ela fez para mim. Porque eu estou perdoando ela. E eu não vou mais sentir aquilo. É uma libertação profunda. Digo para vocês de carteirinha. É uma libertação profunda. A gente se sente corajosa, a gente se sente forte, a gente se sente ética e, principalmente, a gente se sente próxima de Deus. O que é difícil fazer. Porque a gente é capaz de perdoar como Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos ensinou o que Deus quer. Continua, meu bem. Perdão como remédio espiritual. Um remédio santo para a mente e a alma é o tratamento necessário para as feridas causadas pelo rancor, mágoa e ódio. Ele compara a aversão e o rancor a detritos e infecções que não devem ser mantidos na alma, pois são tóxicos para o espírito. Está bem entendido, né? As explicações anteriores fazem com que nós entendamos isso, né? Então, veja bem, até aqui, Emmanuel e Joana de Ângeles combinaram em tudo. O próximo, meu bem. Perdão como ação. De todo instante, de todo dia, de todo momento. Decisão. Perdão não é de pedacinho, é inteiro, é perdão. Perdonare. É todo dia, é todo momento, você tem que botar na sua cabeça, tomar a decisão, vou perdoar. A partir dali, você vai, por mais que a sua mente e o seu coração lhe tragam emoções ruins, você apaga e bota boa, apaga e bota boa, apaga e bota boa. E vai fazendo exercício, vai fazendo. Com o passar dos anos, a maturidade nos ensina que todos nós somos frágeis, né? Na verdade, o dito popular é: olhando de perto, todos nós somos loucos e frágeis, mas olhando mais de perto, nós somos divinos, porque todos somos filhos de Deus. Mas, na verdade, é que todos nós, se não erramos nesta vida, erramos em outra. Só já nos melhoramos. Mas a fraqueza humana, ela está em nós. A fraqueza moral ainda está em nós. Então, se nós pudermos nos perdoar por respeito à ética do Cristo, à ética de Deus, nós estamos procurando nos nivelar por cima, nas energias boas, positivas. Isso vai trazendo, com o tempo, com a maturidade, muito mais facilidade em deixar para lá. Então, se o outro faz alguma coisa, ele que responda. Deus vai fazer ele responder, porque Deus olha a todos nós. Eu não estou ofendida, não. Deixa para lá. Pronto. A gente vive muito melhor. No próximo slide, Zélic. Auto-perdão e autoanálise. Antes de perdoar o outro, devemos nos perdoar através de uma profunda análise.
Veremos. Se contribuímos para o problema, nossa fragilidade, como nos sentimos mal e descobriremos perdoar é um ato de autolibertação. Concordam? Perdoar é um ato de autolibertação. Eu posso até estar fazendo bem para o outro, mas quem é que recebe primeiro o bem? Eu, que estou perdoando. E perdão para a paz. Perdoar para Deus. Emmanuel associa o perdão diretamente à conquista da paz interior. Ele afirma que quem deseja encontrar a paz na vida, perdoe as provas que a vida nos apresenta. Guardar rancor é manter-se preso a contendas e forças negativas que perturbam a liberdade do espírito. Perturbam o espírito. Vai para longe tudo que perturba o meu espírito. Próximo slide. Quem é que está aí? Erlândia está aí? Erlândia, lê aí o que Mateus diz para nós, por favor. Quando estiver orando, se tens alguma coisa contra mim, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, nos perdoe as vossas ofensas. É um versículo que muitos de nós já lemos e muitas vezes, né? Perdoar as ofensas para que Deus nos perdoe. Mas vamos analisar melhor isso. Primeira clicada aí, vamos lá. Orar. Ele fala, enquanto estivermos orando. Orar. Orar é um momento de conexão com Deus. Ele, Deus, está olhando diretamente para nós. Você imagina, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai gastar tempo falando com Deus com a cabeça cheia de caraminhola porque está magoado? Como é que você vai falar com Deus desse jeito? Que voz vai falar? A da mágoa ou a da necessidade que você está falando? Então, você pode pedir de Deus ajuda para você ter força para perdoar. Mas a decisão de perdoar tem que ser sua. Não é Deus que vai fazer você perdoar. É você que perdoa e Deus lhe vê praticando essa situação. Mesmo porque, se as pessoas colocarem certos aparelhos, que já tem aparelho de medição perto de nós, a nossa energia depois do perdão é completamente diferente da energia antes do perdão. As frequências são completamente diferentes das ondas. Então, quando você for orar, você precisa estar com a intenção de limpar os pensamentos, limpar a alma, para que você consiga acessar as vibrações superiores. Próxima. Esse. Ele diz... Se tendes alguma coisa contra alguém. O que é essa coisa aí que ele fala? Sentimentos não nobres, por menor que seja, está a letra aqui, por menor que seja... Sim, desculpe. Essa coisa que ele fala são os sentimentos não nobres, por menor que seja... Limpe o coração, peça para perdoar. Ajuda a perdoar, mas quem perdoa é você. Então você tem que limpar o seu coração, né? É aquela passagem do Evangelho que diz: quando fordes orar, bater a porta, ir em secreto, resolve lá o que você tem por dentro, aí depois você volta para falar com o Pai. E depois, por último, ele diz: Pai, perdoa-nos. Pai, nos perdoando por quaisquer pensamentos
ou intenções ruins que tenhamos no coração, limpando nossa alma e nosso corpo de energias negativas, o que você vai conseguir? Você vai conseguir, primeiro, melhorar o seu aspecto psicológico. Depois você vai melhorar o seu aspecto orgânico. Depois você vai melhorar as suas vibrações. E, por conseguinte, melhora a alimentação, melhora o metabolismo, melhora o sono, o humor. Desbloqueando-nos para poder receber a sua luz. Nesse momento, você abre as comportas psíquicas da sua cabeça, do seu coração, para que Deus possa te mandar luz, bênção. E você se sente energizado, mais forte para lutar. É a mesma coisa quando você tem uma dor muito forte. Desde criança que a gente é assim. Alguma coisa muito ruim acontece, a gente chora, 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 chora. Chega, fica cansado de chorar. Quando termina, parece que está mais leve, não parece? Não tem isso? Vocês nunca sentiram isso? Mas é o mesmo processo. Normalmente, quando nós estamos chorando intensamente, é a hora em que nós estamos desprendendo toda a dor que está em nós. Neste momento, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos espíritos protetores, nós temos Deus a nos olhar. E a gente vai recebendo luz, energia boa. Por isso que a gente, quando volta, chorou que chega, cansou. Não é que cansou, é que recebeu energia boa e acalmou o organismo, acalmou a mente. Desde criança que é assim. É que a gente esquece essas coisas. Ixi, perdi. Próximo slide, o que é? João! O João já leu, olha aí, Ana. Esse que é do teu, João. Quem pode ler para mim esse? Ok. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, amo a Deus, e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois não amamos o seu irmão. A ímpio não pode amar a Deus, a quem não viu. Igreja fez este mandamento. E quem ama a Deus, também a seu irmão. Então, só daí a gente já enxerga que essas guerras religiosas é tudo hipocrisia humana, né? Porque quem realmente está com Deus não mata o outro. Só aí você já vê como o homem se relaciona egoisticamente com o outro homem e ainda diz que é Deus que quer. Aliás, as cruzadas foi isso também, né? Quem estudou as cruzadas, mataram gente à beça. E aí, muitas vezes a parte religiosa matou muita gente, a Inquisição matou muita gente, dizendo que é porque Deus quer. Nenhuma maldade é porque Deus quer, porque Deus é soberanamente justo e bom. Jesus já dizia, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está no céu. A bondade absoluta é Deus. Clica aí, meu bem, no primeiro. Tá aqui. Perdão ao próximo. Uma forma de libertação para o ontem, o hoje e o amanhã. É essa que está aí? É. Então, perdão ao próximo. Quando nós perdoamos o outro, nós estamos abrindo os nossos caminhos para uma melhor compreensão do significado da vida. E a vida, para nós espíritas, ela não é só o presente momento. A nossa vida é um conjunto de vivências anteriores, a vivência atual que nos modifica o que fomos e nos modifica agora para vivermos outras experiências amanhã.
Então, quando nós vamos treinando o perdão, nós estamos nos preparando emocional e fisicamente para a próxima existência. Então, o perdão hoje sendo exercitado é nossa libertação para o amanhã. E nos perdoou primeiro, ou seja, Deus e Cristo nos perdoaram primeiro. Diante dos nossos pecados, eles primeiro nos perdoaram, deram o exemplo de como fazer. Quem não conhece o maior exemplo de perdão que esse planeta já viu? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus resume tudo que eu já falei até agora. Pai, eu estou falando com Deus, eu vou limpar meu coração de coisas ruins. Pai, perdoa-os, porque ele já tinha perdoado. Perdoa-os. Por que ele está pedindo para perdoar a humanidade? Porque ele olha para nós com os olhos do amor. Cristo olha para nós com os olhos do amor. Eles não sabem o que fazem. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente, nas leis dos homens, a gente é perdoado, né? Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que esse documento significava isso, isso e isso aqui. Então, pode deixar que agora eu resolvo a questão. O juiz sempre diminui a pena porque a pessoa não sabia. Você não pode alegar que não sabia para não cumprir a lei, mas o juiz dá uma maneiradinha quando ele vê que é sincero, né? Então, aconteceu alguma coisa em algum lugar, mas eu nem sabia que tinha acontecido. Como é que eu ia resolver? Eu não estava na cidade? Como é que eu podia resolver? Eu não sabia. Então, sou perdoada da minha obrigação. Mas aqui, ele está dizendo que eu serei perdoada porque quando Cristo diz, eles não sabem o que fazem, Cristo está dizendo ao Pai, que é dele e de nós todos, que nós, aqueles que lá estávamos o crucificando, não entendíamos a mensagem que ele levou. Nós não tínhamos compreendido a mensagem dele. Por isso, ele estava sendo crucificado. Que coisa linda! É o olhar de amor para perdoar. Então eu pergunto a vocês, qual é a prisão psicológica do Cristo nesse momento? Nenhuma. Seu corpo podia estar massacrado. Qual era a doença que ele tinha no corpo? Qual é a doença que ele tinha no corpo? Gripe? Câncer? Nenhuma. O corpo dele tinha sido massacrado, mas ele não tinha doença nenhuma no corpo. Como também não tinha doença nenhuma na alma. Tanto que foi capaz de expressar isso aqui, né? A repercussão do exemplo, transformando vidas, graças à nossa reforma íntima. Quem consegue perdoar está praticando dos maiores atos de reforma íntima, ou seja, reformando sentimentos, reformando a forma de ver, mudando-se. Próximo slide. No próximo slide, eu digo para vocês que a luz do Cristo e de Deus entre nos seus corações, ajudem-nos a perdoar, seja lá quem lhes tenha feito algum mal, tire dos seus corações rancores e ilumine seus caminhos. E muito obrigada pela atenção de todos.